A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor esteja nos abençoando. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvarmos e exaltarmos o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, com alegria nos nossos corações. Vamos oferecer ao Senhor o que nós trouxemos para oferecer a Ele nesta noite. Vamos cantar com regozijo, com júbilo ao Senhor. Nós vamos cantar de todas as terras. Estejam batendo palmas para exaltar, para glorificar ao Senhor. Amém? Pois vai
Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Oh, glória. Amém, Senhor Jesus, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque nossa vida pertence a Ti, Senhor. E a minha alma engrandece o Senhor nesta noite, Jesus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és tremendo, Jesus. Toda honra e toda glória a Ti nesta noite, ó Pai. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Vamos continuar nesse mesmo espírito de louvor e adoração. Vamos cantar: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se derrama na presença do Senhor nesta noite. Abra sua boca, glorifique, exalte ao Senhor. E o Senhor vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito
Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Diga que o Senhor é santo. Pertence ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Se alegre diante de Deus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, misericórdia demonstrado amor. Levante as suas mãos e diga: Senhor, o Senhor é santo em minha vida. Santo, santo, santo é o Senhor. As nossas vidas, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Ele tem enchido a sua vida, Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Senhor.
Espírito vindo de ti, Senhor, para as nossas vidas, o nosso espírito se alegra em ti, porque tu és santo, Senhor. Renovar as nossas vidas, Pai, porque tu és digno. Louvor e honras a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Como é maravilhoso louvar e exaltar ao Senhor e também adorar Ele. Nos prostrarmos diante do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, irmãos? Podemos assentar? Irmão Lino? Graça e paz seja com todos nós que estamos aqui nesta noite. Noite que o Senhor fez para nós glorificarmos Ele e adorar. E aprender um pouquinho mais da palavra dele também. Eu quero agradecer aqui os que nos visitam nesta noite. Muitíssimo obrigado. Nosso objetivo aqui é sempre adorar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo de nós reunirmos e ter comunhão. Um Deus que tudo faz por nós. E nós fazemos o mínimo por Ele, que é reunir e adorar junto. É muito pouco, às vezes, o que a gente faz, mas precisamos fazer com excelência, adorar o Senhor com excelência. Quero agradecer, né, a presença hoje aqui, né, vou especificar desses dois irmãos, não vou especificar outros irmãos, mas desses dois aqui que vieram de longe, né, esse irmão aqui, fica de pé, irmão. Como é que é seu nome? Eric. Irmão Eric veio com o irmão Juvenal, lá de Curitiba, para estar aqui com a gente. Ele saiu de férias, é isso? Saiu de férias e falou, eu quero viajar junto com o irmão Juvenal. Né? Que bom, que maravilha. Seja bem-vindo, irmão. Quer dar uma palavrinha à igreja? Só realmente agradecer ao Senhor, né? Realmente é uma alegria poder estar aqui conhecendo mais um pouco do corpo de Cristo, né? Mais um pedaço da igreja, a igreja do Senhor aqui em Jaru. Muito tempo eu já tive vontade de estar aqui, mas o Senhor não permitiu. Não foi o tempo do Senhor, mas hoje o Senhor, né, me deu essa graça, essa oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos. Trago um abraço, né, lá dos irmãos de Curitiba, né? Sempre nós lembramos dos irmãos aqui, sempre temos orado, né? Conhecemos o irmão Adonias, tive um prazer imenso conhecer ele. E realmente um homem de Deus que trouxe um grande amor para o nosso coração e depositou pelos irmãos aqui também. Embora não conhecendo os irmãos ainda, né? Nós já temos lembrado sempre dos irmãos em orações. E agora, uma grande alegria poder estar junto com os irmãos, né? Vamos estar alguns dias juntos aí, possamos nos conhecer, desfrutar da comunhão do Senhor, né? Ó, quão bom e quão suave é estar unidos os irmãos. Então, que o Senhor tome proveito mesmo dessa oportunidade, né? Quero conhecer cada um, quero realmente aprender com cada um nesse tempo aqui. Amém? Mas que Deus abençoe e traga realmente uma grande saudação dos irmãos de Curitiba lá. Amém? Amém. E eu quero agora apresentar o irmão Juvenal. Muitos conhecem, alguns não o conhecem ainda, né? Irmão querido lá de Curitiba, coopera com a igreja lá em Curitiba e se dispôs a estar aqui cooperando com a igreja aqui em Rondônia. Já esteve em Porto Velho em 2 reuniões lá, né? Uma reunião lá com os irmãos em Porto Velho e agora aqui em Jaru, semana que vem Alto Alegre e Rolim de Moura. Uma jornada meio puxada aí por irmão, mas nós vamos junto, nós vamos estar firme junto, viu, meu irmão? E o irmão, com muito carinho, com muita dedicação,
veio trazer do Senhor uma palavra para as nossas vidas aqui. Eu quero dizer para o irmão ficar à vontade. Amém, meu irmão? Fica à vontade para entregar o recado de Deus para as nossas vidas. O irmão vai trazer o microfone para o irmão utilizar aqui, tá? O irmão pode já se dirigir para o púlpito. Sim, tá. Acho que ele pega, né? Acho que pega. Tá bom. Amém, amados irmãos. Eu me converti em 1979, a irmã Diva estava perguntando. E tem um versículo da Bíblia que diz, em Cantares de Salomão, os irmãos podem abrir, em Cantares de Salomão, o verso 7 e verso 8. Aqui tem uma indicação da direção de Deus para nossas vidas. Então, logo ao me converter, o Senhor, claro que eu não me converti, o Senhor me converteu. Então, temos aqui o seguinte: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Logo após a conversão, nós temos uma direção de Deus, o Espírito Santo nos guia para andar nas pisadas daqueles que estão antes de nós e que estão no caminho da vontade de Deus. E eu conheci um ano após a conversão, eu conheci porque nós oramos um ano para Deus nos mostrar quem estava vivendo como rebanho do Senhor segundo a sua palavra. Então, um ano após, encontramos pastor Aniceto por um arranjo de Deus. Eu fui num retiro de jovens batistas e nós tínhamos recusado um convite de igreja metodista. E nesse retiro dos jovens batistas, tinha sido convidado o pastor Aniceto para pregar aqueles jovens. Eu estava na denominação que frequentava e o pastor pregava por 15 minutos uma mensagem evangelística
e eu tinha fome de Deus, porque eu já tinha recebido o Senhor. Então, ficar ouvindo uma mensagem evangelística cada semana já não tinha crescimento para a nossa alma, né? Então, eu estava com aquela sede de Deus. E fui nesse retiro, mas foi fruto de uma oração que éramos em 8 irmãos, orando para Deus nos conduzir para encontrar o rebanho, né? E chegamos ali, choveu os 4 dias daquele retiro. Choveu de manhã, tarde, à noite, todos os dias. Chuva grossa. E eu lembro que o pastor Aniceto pregou de manhã, tarde e à noite. Nós ficamos encerrados. Nós dormimos, os homens dormiram para o lado de fora, na varanda da casa, ao ar livre, ao relento. Passamos um frio. Tivemos que encostar as costas um com o outro para poder se esquentar. E as mulheres e crianças ficaram lá dentro da casa. Um retiro maravilhoso, porque nós não lembramos do quanto realmente foi difícil aquele retiro. Mas ouvir o Aniceto pregando 3 horas pela manhã, 3 horas pela tarde, 3 horas pela noite, foi um rio de vida. Foi, de fato, saciou nossa sede. E quando voltamos, nós fomos imediatamente na casa dele contatar. Sabe, irmãos, tivemos comunhão, e na comunhão o Senhor vai abrindo nossos olhos. A comunhão dos santos, ela é preciosa e importante, porque na comunhão dos santos a luz é maior, a luz de Cristo resplandece de forma maiormente, né, brilhante. A sabedoria de Deus se manifesta de uma forma muito maior do que se estivermos sozinhos, vivendo na nossa casa, ou tentando sobreviver, né? Sobreviver. Eu saí pelas pisadas das ovelhas. Aprendi isso com o irmão mais velho. Sair pelas pisadas das ovelhas. Onde o Senhor apacenta o seu rebanho? Onde o Senhor está apacentando? É onde Ele é cabeça, onde Ele é Senhor. Onde Ele é Senhor, Ele está apacentando o seu rebanho. Então nós precisamos ter este posicionamento diante de Deus. Eu agradeço, estou aqui muito feliz de estar de novo aqui com os irmãos. Apesar de todas as situações difíceis, mas não existe nada difícil quando o Senhor realmente nos faz experimentar do amor dEle, e nós podemos estar juntos, graças a Deus. E realmente o encargo que o Senhor pôs no meu coração trata-se da edificação da igreja, né? Primeiramente, o que é necessário e o que é indispensável numa edificação. O que é mais importante numa edificação? O mais sagrado e importante na edificação é o seu fundamento. O fundamento, ele realmente traz a identidade da edificação. É o fundamento que dá identidade. E o Senhor Jesus disse que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Se você quer ver a identidade, eu vou antecipar um pouquinho. Apocalipse, lá no capítulo 21, diz que
o fundamento era parecido como uma pedra de jaspe. Quando você vai olhar no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que a edificação que está se falando no final do Apocalipse, ela vai mostrar que é somente a identidade do cabeça. Capítulo 4 do Apocalipse mostra como de fato, aqui no 4, verso 1 diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Se você olha o fundamento da Nova Jerusalém, é a mesma coisa. O fundamento, ele tem a imagem do Senhor. O fundamento porque Ele é o Senhor. E a edificação tem a mesma imagem. Então o que é edificação? É aquilo que vai ter a imagem do seu cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Então o mais importante, que vai realmente resplandecer por toda a edificação, será o fundamento. Agora, quem é o fundamento? Se nós olhamos Mateus capítulo 16, eu creio que os irmãos já estão familiarizados com esse texto. Aqui no capítulo 16 de Mateus, verso 13, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, e outros, Elias, e outros, Jeremias, e outro, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque o Senhor Jesus queria saber se eles conheciam quem Ele era. Se eles sabiam quem vocês dizem que eu sou. Porque eles seriam cooperadores na edificação e jamais poderiam fazer uma edificação sem esta visão. A visão de Cristo é essencial na edificação da igreja. Porque dele que parte todos os demais segmentos na edificação da igreja. É nele que edificamos, é por ele que edificamos e é para ele que edificamos. Então, é nele, é por ele, não por mim, e também é para ele. Quando nós olhamos Abraão, que chega no fim da sua carreira espiritual, não no tempo da sua morte, mas no fim da sua carreira espiritual, quando foi ele oferecer Isaque sobre o altar, pense bem, aquele filho foi dado por Deus a Abraão, mas quando termina, nós sabemos que aquele filho foi dado para o Senhor. Então, nós olhamos Abraão, primeiramente nele
por Ele, com Ele e para Ele. São os 4 altares de Abraão. Para Ele. Chegou ao final. Para Ele. O Senhor disse que edificaria a igreja, santificaria ela para Ele mesmo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, para apresentar a si mesmo. Esse é o princípio de Deus. Vós quem dizeis que eu sou? Então é muito importante saber. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não foi revelação humana, não foi compreensão humana, não foi uma definição por estudos humanos, foi uma revelação espiritual. Nós às vezes ficamos muito tempo na igreja, caminhando, e muitas vezes sabemos o que é Jesus, o cabeça da igreja, mas no entanto não temos uma revelação profunda dele. É necessário saber, é necessário conhecer, por revelação. E ele disse, verso 18: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, aqui o Senhor revela o fundamento e o material da edificação. O fundamento é a palavra que Jesus diz: Tu és Pedro, esse é o material, tu és Pedro, nós somos pedras. Vocês entendem que são pedras vivas? Somos pedras vivas. Quer dizer, uma lasca de Cristo, vamos dizer assim, uma lasca da rocha. Pedras vivas. Nós somos identificados com Ele. Nós não temos outra origem. Se tivermos outra origem, não poderemos ser edificados. Um material diferente não pode entrar na edificação, a menos que ele se torne, como Jesus falou: você é uma pedra. Tu és Pedro. Tu és uma pedra, uma pequena pedra. E no grego aqui está pedra mesmo, não está rocha. E na seguinte palavra, porque dizendo assim: e sobre esta pedra, quando Jesus fala Pedro, é Petra, pedra. E sobre esta rocha, então ele está dizendo que é rocha mesmo. É o fundamento. Ele é a rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Se você for observar no grego, as duas palavras estão diferentes. Quando Jesus fala sobre esta pedra, está escrito sobre esta rocha. Jesus é a rocha. Ele é o fundamento. Então agora dá para compreender que o mais importante na edificação é o fundamento? Cristo é o fundamento. E sobre o qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, edificada sobre a rocha. As portas do inferno são identificadas em Mateus capítulo 7. Verso capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha, fundamento, sobre a rocha. E desceu a chuva, agora vem o teste sobre a edificação, vem a prova. A pandemia veio um rio de confusão no meio da pandemia, muitos deixaram de congregar, muitos se afastaram, porque veio a prova sobre a edificação, se está na rocha ou não está na rocha. Então, aí há um abalo, mas a rocha não se abala. A rocha não tem abalo. Se eu estou edificado sobre a rocha, senão os crentes da China já teriam realmente negado a fé. Os crentes primitivos teriam negado a fé. E a promessa de Jesus que as portas do inferno não teriam prevalecido, não teria sido uma verdade. Então aqui, edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que pratica. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram os ventos, e bateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Nós, por exemplo, queremos um cristianismo, digo nós no sentido geral, né? Muitas vezes pensamos, o cristianismo é uma coisa muito abençoada, minha vida vai mudar, eu vou ficar mais próspero, vou ficar mais rico. Mas e se não ficar? O teste sobre a minha edificação virá. Sobre quem eu estou edificado virá a prova. O Senhor disse que no deserto deixou eles ter fome. Mas que Deus é esse que nos deixa ter fome? Irmãos, nossa vida não está fundamentada em bênçãos, está fundamentada numa rocha da qual nós obtemos tudo que Deus vê que nós necessitamos. Uma coisa é a seguinte: Deus não nos dá tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que necessitamos. Esta é uma verdade. O Senhor sabe como nos conduzir e o que nos dar e o que realmente vai ser bênção para nós. Porque o propósito de Deus não é que nós fiquemos nessa terra, enriqueçamos, sejamos felizes. Não, é que nós venhamos ser uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre rocha. E que no final, esta casa possa ser cheia de sua glória. Cheia de sua glória. Porque muitas vezes tem irmãos que são tão ricos e de repente ficam pobres de repente. Será que tem mal nisso? Deus trabalha com o aparentemente mal, né? Deus tem o seu trabalho com coisas aparentemente ruins na nossa vida. E o diabo, ele trabalha com coisas aparentemente boas. É esse que nós devemos discernir. Ah, está tudo ruim para mim, será que Deus está comigo? Está sim. Porque está te tirando aquilo que estava no teu coração,
para que você seja esvaziado, para que habite somente a glória de Cristo, o poder de Cristo na nossa vida, sejamos cheios dele. Esse é o propósito da edificação, que no fim o Senhor enche a casa. Não adianta nós estarmos cheios de pessoas dentro da casa e vazio do Senhor. Aliás, se nós olhamos 2 Crônicas, bom, tem dois textos. Vamos ler Êxodo 20, Êxodo 40, que é mais fácil para os irmãos acharem. Êxodo 40. Quando Moisés termina o tabernáculo, ele fez tudo conforme o modelo revelado no monte. Ele não podia mudar sequer uma vírgula, não podia sequer mudar um colchete, colocar no lugar errado o colchete. Ou ele poderia trocar um colchete de prata, eu acho melhor colocar um colchete de ouro aqui. Ou no lugar de um colchete de ouro, colocar um colchete de bronze. Não, ele tinha que colocar tudo de acordo com a visão. É por isso que é importante nós olharmos a palavra do Senhor para edificar nossa vida em cima daquilo que Deus mostrou como modelo. E aqui, o objetivo final, capítulo 40 de Êxodo. Vamos ver o que acontece no final da edificação. Esse é o propósito final do Senhor. Verso 33, diz: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor fez o quê? Encheu o tabernáculo. Para que você é um tabernáculo do Espírito Santo? Para quê? Paulo diz, capítulo 5, verso 18 de Efésios, encher-se do Espírito Santo. Por que santificamos esse tabernáculo? Por que nós permitimos o Senhor edificar nossa vida e nos tornar irrepreensível no espírito, na alma e no corpo? Para quê? Para que seja enchido. Para que nos esvaziamos de nós mesmos? Ninguém que não se esvazia de si mesmo vai poder ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra enchido com o Espírito Santo, que está em 5, verso 18 de Efésios, repare um grande barril de vinho. Em cima tem uma tampinha, eu não sei se no tempo moderno tem isso, mas no tempo antigo tinha uma tampinha em cima e uma torneirinha embaixo. Então, o vinhateiro vinha ali passar aquele vinho para uma vasilha menor. Claro que não cabia todo aquele tonel numa vasilha menor. Então era o suficiente que ele precisava, ele tirava, mas depois tampava e por cima ele enchia de novo, para ficar completamente cheio.
para que nenhum ar entrasse com alguma bactéria dentro do vazio, do tonel, e azedasse aquele vinho, fermentasse aquele vinho e ele perdesse o vinho. Então, a conotação que Paulo está dando é o seguinte: encha-se de tal forma do Espírito Santo que não sobra espaço nenhum para a entrada de nada que for realmente contaminar você. Porque vai contaminar, vai misturar o quê? O vinho, o Espírito Santo que está dentro de nós, não pode ser misturado com impurezas. Porque o que vai danificar? O que vai ser o prejuízo final? O odre é o nosso corpo. O odre vai ser danificado. Jesus disse, vai entornar-se não só o vinho, mas também o odre será. Por isso que deve-se pôr vinho novo em odre novo. Vinho novo, só em odre novo. Por essa razão, irmãos, a santificação é aquilo que nos renova a cada dia. Para a habitação do Espírito Santo, para a habitação de Deus, Cristo precisa habitar plenamente em nossos corações. Então agora vamos ver uma coisa, voltando a Êxodo 40. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo, aí no verso 35. Agora veja no início do 35, diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmão, se a glória encher a igreja, só há lugar para a glória dentro da casa. Nem Moisés ficou dentro do tabernáculo. Sabe por quê? É aquilo que eu digo. Porque a identidade da casa tem que ser a glória do Senhor. A imagem do Senhor. A identidade da casa é o Senhor mesmo. Por isso que devemos realmente se apresentar ao Senhor e permitir que o Senhor nos edifique. Nós só nos edificamos juntos. Juntos sois edificados para a morada de Deus em espírito. Abre Efésios 2:20. Juntos somos edificados. Verso 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Para que serve a pedra da esquina? Ela dá alinhamento ao edifício. Todos devem estar alinhados a Jesus Cristo. E quando estamos alinhados com Cristo, estamos alinhados com o nosso irmão. As tábuas do tabernáculo, elas tinham duas travas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Então era travado uma tábua do lado direito e do lado esquerdo. Observe uma coisa, que o Senhor Jesus não colocou as tábuas na horizontal, para que cada uma ficasse lado a lado, não uma sobre outra. O homem acha muitas formas de edificar a igreja, uma tábua sobre a outra, mas o Senhor colocou todas ao lado, uma da outra.
E aí travou embaixo. Tem irmãos que não gostam de ficar travado, eles têm os pés soltos. Ficar travado é fazer parte da edificação, é frutificar naquela edificação, é estar presente para servir aqueles irmãos até o final. Eu acho maravilhoso que eu chego em determinadas igrejas e eu vejo irmãos que estão lá há tantos anos, fiéis, caminhando. Mas tem outros lugares que eu vou, aqueles rostos que estavam, muitos desapareceram já. Nós precisamos ser travados um ao outro. Nós não fomos, inclusive era colocado as travas de prata embaixo. O que nos travou? A obra da redenção, a obra da cruz, travou-nos uns aos outros. A obra da redenção. Nós ficamos travados. E ali vamos ser bênção. O irmão tenta nos... Se eu vou para a esquerda, o irmão me puxa, o da direita me puxa. Não tem como, porque senão desalinha a edificação. Como é maravilhosa a edificação de Deus, sabe por quê? No final, a glória do Senhor vai encher. A glória do Senhor vai encher. E você, realmente, aquele reflexo da unidade do corpo de Cristo, vai ser o teu resplendor lá no teu trabalho, lá quando você estiver conversando com os outros irmãos, aquele amor maravilhoso que Deus derramou no coração da igreja, será manifesto aonde eu estiver. Eu pergunto, um irmão amargo vai conseguir ganhar alguma alma para o Senhor? Não, a Bíblia diz, a maior alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, quer mais alegria? Arrependa-se primeiro. Arrependa-se primeiro. E depois o Senhor vai trazer aos pés de Cristo muitos arrependidos. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, estamos edificados a pé e alinhado à pedra de esquina. Você pode ver, o tabernáculo tinha suas esquinas e tinha uma tábua que alinhava as outras. Quem é construtor aqui sabe disso. O irmão acho que trabalha com isso, né? Se pegar aquelas ferragens desalinhadas, vai sair torto lá no final, né? E daí não vai fechar a porta. E daí não vai dar certo. E daí tem que ir com um martelo lá, bater para o ferro encaixar certo. Não, irmãos, a Bíblia diz que na edificação nem se ouviu martelo, né? Nem barulho nenhum na edificação do Senhor. Precisamos disso. O silêncio, quando o Espírito Santo flui. T. Austin Sparks disse que quando tudo flui no óleo, não há barulho. Agora, trafegue com um carro sem pôr óleo dentro do motor. Vai batendo as bielas e tudo. Vai batendo, vai fazendo barulho. Vamos encontrar essa passagem para quando Salomão edificou o templo, no capítulo 6, verso 7 de 1 Reis. O que nos diz aí a palavra? Edificava-se a casa com pedras preparadas. Pedras preparadas. Como as traziam?
se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Sabe, irmãos, se todos nós ficarmos em silêncio e deixar o Espírito Santo edificar, Ele vai edificar. Ele vai encaixar cada um no seu lugar. E Cristo vai ser glorificado. E a casa vai ser cheia da sua glória. Porque foi para isto que nós fomos chamados. Nós temos uma vocação, ser edificados para a morada de Deus em espírito. Agora voltemos em Efésios 2, 21 agora, né? No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Um edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Agora o mais tremendo, no verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, a igreja, na verdade, ela está precisando de um reavivamento, no sentido que Abacuque falou. Abacuque capítulo 3, podemos ler aí. Essa oração nós devemos fazer. Verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento, ele ocorre quando nós tememos a sua palavra. Temos temor de Deus. Vamos ver referências sobre o fundamento de Deus. Isaías 28, 16. Eu li Mateus 16. Em Mateus 16, o Senhor Jesus, ele vai falar da cruz, né? Ele fala da cruz. Ali ele fala do fundamento de Cristo, que é a revelação, que é o fundamento, é a rocha. Fala da igreja, ele fala do reino e fala da cruz. Por que ele fala da cruz? Por que ele fala da cruz? O Senhor fala da cruz porque no capítulo 16 ele é a rocha ferida. Ele é a rocha ferida. Teve duas ocasiões que Moisés feriu a rocha. Na primeira era para ferir, na segunda não era para ferir a rocha. Mas você pode ver claramente que Jesus, no capítulo 16, ele é a rocha humilhada, porque ele foi ferido pela vara de Moisés lá. É uma representação. Quando você vai para o capítulo 17, Jesus já não é a rocha ferida. Ele é mostrado como a rocha eterna. Ele mostra quem ele é de fato. Ele se transfigura diante dos discípulos. Então, para essa rocha, nós devemos ouvir essa rocha. E quando queremos alguma coisa, falar com ela. Então, Moisés foi disciplinado porque ele, nessa ocasião, ele feriu novamente a rocha. Os dois fatos são diferentes. Numa era para ferir e jorrava água. Na outra, se tiver necessidade de água, Deus disse, fale a rocha. E Moisés tomou a vara diferente
a vara que estava no santuário, e foi lá e feriu de novo a rocha. Hoje Cristo está exaltado, por isso a Bíblia diz assim: não tornemos crucificar novamente o Filho de Deus. Cristo está glorificado. Ele é um fundamento além da nossa vista. Ele é glorificado. Ele está glorificado. Ele é o fundamento eterno. Ele não só é o nosso fundamento da nossa salvação, mas Ele é o fundamento da nossa edificação. A Nova Jerusalém é uma edificação eterna. E nós somos materiais da Nova Jerusalém. Mas como? Porque temos sido trabalhado para chegar à imagem do Senhor Jesus Cristo. A imagem dele. Temos a natureza dele, de pedra. Mas precisamos agora o quê? A imagem. Uma pedra sem imagem. O que é isso aqui? Que figura é essa? Apenas é um retângulo, alguma coisa, um pedaço de pedra. Mas se for esculpida, se for trabalhada, ela pode ter uma imagem. Um diamante. Você encontra diamante no profundo da terra, mas não tem beleza nenhuma. É capaz que uma pessoa ignorante ache um diamante e jogue fora. Mas depois de um tempo de trabalho, de lapidação, aí todos identificam, é um diamante. Qualquer um vai dizer, é um diamante. Quando você tiver trabalhado pelo Senhor, na unidade do corpo de Cristo, ajustado como templo santo do Senhor, a glória do Senhor vai mostrar quem somos nós. Não é mostrado o que havemos de ser, mas Ele é a imagem que precisamos ser trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir a passagem de Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Esse é o fundamento. Capítulo 32 também. Quem é esse fundamento? Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão, a identidade de Cristo aqui como varão, filho do homem, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Temos mais outra referência, Deuteronômio 32. Verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. O maravilhoso na obra de Deus é que é o seguinte, aqui nos diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita.
Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a sua obra é perfeita. A obra do Senhor de edificação é perfeita. Outra, irmãos, nós nunca podemos olhar para a igreja e dar um veredito sobre a edificação dela, porque o Senhor é o edificador. Nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores do Senhor. E se nós queremos ser cooperadores, nós precisamos ver a obra completa, a obra do Senhor perfeita. Ele edificou sua igreja. Então nós precisamos apenas nos dar a Ele como instrumento. Eu lembro do irmão Gino que ele falou num encontro de obreiros, que você é como uma flautinha, vamos supor, você é o instrumento, você é uma pequena flauta. E se o Senhor quiser tocar você de cada 500 anos, ele usou exatamente isso. Em cada 500 anos ele querer assoprar você uma vez só, você não poderá reclamar. Ele que edifica, é Ele que é soberano, Ele que está fazendo, é Ele quem realiza a obra. Quando Israel estava prestes a sair do Egito, o Senhor mandou uma notícia a Faraó. Capítulo 4 de Êxodo 23, verso 23. Capítulo 4, verso 23. Ele mandou uma notícia a Faraó. Dize a Faraó: verso 22 e 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Quem serve? Se nós formos aprofundar essa palavra, por que existe um filho que serve a Deus perfeitamente, e esse filho que serve, ele é habitante em nós, ele habita em nós e ele serve perfeitamente. Nós nunca poderemos servir ao Senhor por nós mesmos, a não ser pelo Filho. Como comprovamos isso? Que de fato, o princípio Jesus deixou aqui, capítulo 14 de João, verso 11, 10 e 11. Ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você crê que você está em Cristo e que Cristo está em você? Essa é uma verdade, né? Os irmãos creem? A fé tem que ser confessada. Jesus está dizendo: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Cristo está em você? Então. Paulo disse que Cristo está em mim. Ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fazer que nem o Christian Shen disse: sua filha estava braba. E um dia ela havia perguntado como é que era Eva. Como é que Eva é mesmo? Como que era essa mulher de Adão? Daí, bom, minha filha, um dia eu vou te dizer. Aí quando ela estava muito braba, ela falou assim: ó, venha ver Eva. Mostrou um espelho para ela olhar. É assim que somos. Mas quando Cristo é
Aí vai ser muito diferente. Cristo em nós, por isso que a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo dentro do tabernáculo, esperança de glória. A glória encheu aquela casa. A glória de Deus encheu porque Deus desceu ali. Deus ocupou aquele lugar. E agora vamos ver aqui, verso 10 aí. Que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmão, é você que faz as obras? No caso nosso é o Filho que habita em nós. Naquele caso de Jesus, o Pai habitava nele e fazia as obras. Irmãos, uma vez eu levei, acho que 12 anos para ir na casa de um jovem que se desviou. Depois de 12 anos, o Senhor falou assim, vai lá agora, que eu vou trazê-lo de volta. E sabe, eu cheguei lá, ele estava casado, que ele casou fora da igreja, mas hoje ele está, a mulher se converteu. Mas eu cheguei lá, a esposa dele estava braba comigo porque eu não avisei que ia. Ficou braba, mas ficou braba mesmo. Ela entrou para o quarto, não quis me ouvir, ficou lá, braba. E eu conversando com aquele irmão que tinha se desviado do caminho, né? Conversando com ele, e eu chamei o pai dele também junto, conversando. E, por fim, ele só dizia que estava bem, que estava bem. Por fim, falamos assim, então vamos orar por você. E quando nós oramos por ele, pusemos a mão sobre a cabeça dele, o Senhor foi mudando o pensamento dele, a fisionomia dele. E para encurtar a história, depois nós quisemos orar pela esposa. Quando terminou tudo, nós estávamos já para sair, ele voltou. Aliás, ela voltou do quarto. Então, pedimos para orar por ela, ela concordou. Oramos e fomos embora. Passou-se um mês, os dois se converteram. Quem fez a obra? Eu ou o Filho de Deus? Não foi eu, o Senhor falou, vai lá. Um instrumento que pode ser usado por Deus é um instrumento que está em obediência a Deus. Deus não usa a pessoa em desobediência. Por isso precisamos estar atentos à voz do Senhor. Ele faz as obras. O segredo é isso. O Espírito Santo habita. O Senhor mandou o Consolador para Ele fazer. Ele fazer. Nós apenas se submeter. Macintosh diz que o grau mais alto de inteligência é nós obedecermos a Deus. Este é o grau mais alto de inteligência, quando obedecemos o Senhor. Também quero mostrar no verso aqui no capítulo mesmo de João 6, verso 14. Quando há esse princípio em nós, verso 12 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Como fará? Só há uma razão para isso. A pessoa do Espírito Santo habitando em nós, fazendo.
Não há como nós fazermos coisa alguma se não o Pai não vier fazer, se o Espírito não vier fazer. O Espírito Santo tem que fazer em nós. Nós não estamos muitas vezes familiarizados com a comunhão, com o Espírito de Deus. A rendição a Cristo vai fazer com que eu seja cheio do Espírito Santo. Se nessa noite o Senhor quer realmente levar você a uma rendição, não rejeite. Entrega teu coração a Jesus, entregue-se totalmente a Ele, porque assim o Senhor vai edificar você. Ele é a rocha da nossa salvação. No Deuteronômio mostra isto, Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o único que pode verdadeiramente nos levar a fazer sua vontade. Vamos ler mais uma passagem de Deuteronômio. Então a edificação final, irmãos, vai trazer a presença do Senhor na igreja. A presença de Deus. Deuteronômio 32. Nos diz no verso 18, ele diz: esqueceu-se da rocha que te gerou. Lembre-se que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, tu és uma pedra gerada de mim, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha. O fundamento é essencial, o fundamento, ele limita, ele é o limite. Ele é o limite da edificação. Nada pode ir além do fundamento. O fundamento que já está posto. Verso 29 do Deuteronômio 32. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e se o Senhor os não entregara? Se nós estamos unidos, de que forma, se nós estamos unidos e edificados na rocha, então, um só persegue a 1000 e 2 fazem fugir 10.000. Como? Só se tiver edificado na rocha. A Bíblia fala que nós somos abençoados com vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O único ponto de referência que nos une é Cristo. Se eu começar a levantar a bandeira de uma doutrina, vou me dividir com os irmãos. Se eu levanto outra bandeira, vou me dividir com outros irmãos. Como em determinada localidade, uns irmãos tomavam chá e não tomavam café. Daí o irmão que chegou lá, eles perguntaram: você toma chá ou café? E agora? Tinha um grupo que tomava só café, tinha um grupo que tomava só chá, rejeitava o café. O irmão conseguiu ter uma alternativa de dizer: eu quero um copo de leite. Porque se ele toma chá, se dividir com os que tomam café. Se ele toma café, se divide com os que tomam chá. Então ele disse: eu quero um copo de leite. Irmãos, o que está focado aqui é a rocha. O que faz nós vencermos é a rocha.
Se todos nós olharmos para a rocha, se todos nós formos fundamentados na rocha, aí nós teremos vitória. Dizia um irmão antigo, o irmão Joel Sanches, que a irmã Diva conhece. Ele disse assim: olha, nós temos dificuldade entre nós, e até às vezes brigamos entre irmãos. E é assim que acontece com as famílias. Vai mexer com o filho de uma determinada irmã, ela te pega, hein? Mas em casa, pode ser que ela brigue com o filho, mas se alguém for brigar com o filho, toda a família vai contra. Então é assim, nós temos um inimigo comum, e temos um Senhor comum, que é Jesus Cristo, e temos um inimigo contra essa obra, e esse inimigo chama-se diabo. Tudo bem que às vezes nós tenhamos nossas diferenças, assim, por questão de comportamento ou coisa assim, mas se o diabo vier destruir qualquer um de vocês, todos nós juntos vamos ser contra ele. Quem vai querer ficar do lado dele? Todos nós unidos contra ele, porque o intuito dele é derrubar a edificação, te tirar do fundamento, te remover da rocha. Qualquer um, ele quer abalar esta edificação. E eu imagino que o coração do irmão Adonias, por amar o Senhor, há não sei quantos anos atrás, ele levou 25 dias na estrada de caminhão, né, para chegar nesse lugar, para trazer o fundamento. Ele trouxe o fundamento. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Veja como edificais sobre ele. O fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E nós, irmãos, vamos caminhar edificando nesse fundamento. Tudo que Deus quer é uma igreja identificada com o fundamento. Nós vemos lá, às vezes, eu passo lá numa rua em Curitiba, está escrito assim: igreja fundada pelo missionário fulano de tal. Que fundamento é aquele? Irmãos, Jesus fundou sua igreja sobre Ele mesmo, sua rocha, a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. E agora verso 31, porque a sua rocha não é como a nossa rocha. O fundamento deles não é como o nosso fundamento. A rocha deles não é como a nossa rocha. A nossa rocha é poderosa. Diz assim: sendo até os nossos inimigos juízes disto. Lembra-se dos filisteus? Quando a arca foi para o templo de Dagon, o que aconteceu com o templo? Lá no templo, Dagon caiu com a cara no chão e ficou com as mãos cortadas, cabeça cortada, porque estava diante do fundamento, da rocha, da arca do Senhor. O Senhor é poderoso. E essa igreja está edificada sobre essa rocha. Os filisteus são juízes de que o Senhor verdadeiramente é rocha. Os nossos inimigos lá fora precisam saber que o Deus que nos edificou verdadeiramente é uma rocha viva. É um Deus vivo.
É disso que nós precisamos. Para encerrar, queria ler, depois continuamos amanhã, capítulo 17 de Mateus ainda. Só quero encerrar com uma pequena palavra que mostra a sequência da edificação, né? Capítulo 17 de Mateus diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o que o Senhor disse? O que o Pai falou? A ele ouvi, escutai-o. Aqui é a sequência da edificação da igreja. Como vamos edificar? Na comunhão com o Senhor, ouvindo o Senhor. Ouvindo, não só ouvindo, mas ouvindo e praticando. Vamos ler 1 Pedro 1, 16 a 21. Pedro faz a referência desta mesma passagem. Primeira Pedro 1, 16 a 21. Aliás, perdão, é 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Se você quer ver bem sobre a carta de Pedro, a primeira carta ela foi inspirada no capítulo 16 de Mateus. E a segunda carta no capítulo 17. 16 a 21. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Isso é essencial, irmãos, a visão da majestade do Senhor. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E agora? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Deus não permite a particularidade dos homens quanto à Escritura, irmãos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a voz dirigida, aqui no verso 18, ouvimos esta voz dirigida do céu quando estando nós com ele no Monte Santo. Ele faz alusão ao quê? A palavra ouvida. A ele ouvi.
a Ele escutai. Então quero, se o Senhor permitir, né, amanhã eu continuarei com essa parte da questão da palavra, edificação na palavra. Nós não podemos escolher a maneira de edificar. Nós temos que seguir a palavra. Ser cooperador de Deus ouvindo o Senhor. Tudo que Moisés ouvia, Deus dizia, faze assim, conforme você viu e ouviu. Então, vemos a majestade de Cristo, ouvimos a voz da sua boca e edificamos nossas vidas, ou nos damos a edificação do Senhor, né? Melhor dizendo. Amém? Quero orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, dá-nos olhos para ver e coração para te ouvir, Senhor. Sabe que nós temos ouvidos no nosso coração que precisam ser abertos, não ouvidos da nossa cabeça, mas os ouvidos do nosso coração, para ouvir o Senhor e sermos cooperadores de Deus, edificados por Deus. Ó Senhor, em Teu nome, Senhor, nós rogamos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, faça-nos ver a glória de Cristo e Sua majestade. Ó Senhor, faça-nos olhar para a rocha, Senhor. Ele verdadeiramente é o centro da nossa unidade, Ele é a perfeição da nossa unidade, Senhor. Nós estamos diante da Tua face, Senhor, esperando na Tua grande misericórdia, Senhor. Ó Deus vivo, abre perfeitamente os ouvidos do nosso coração, Senhor, para ouvir o que diz o Teu Espírito e podermos ser verdadeiramente abençoados com a presença da Tua glória, Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. O principal dos ensinos dos apóstolos estava neste fundamento, a rocha, a pedra de esquina, Senhor. Te damos honra, louvor e glória, Senhor. Ó, abençoa Teu povo, Senhor. Abençoa Teu povo com a visitação do Senhor nesta noite. Visita o coração de cada um pelo Espírito Santo, Senhor. O Espírito que foi enviado, Senhor, para nos consolar, ser o Paracleto, ó Senhor, para nos trazer revelação. Ele nos fará lembrar tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ele também, Senhor, mostrará o que há de vir. Ó Senhor, Ele não receberá nada de si mesmo, mas tudo que Cristo der, Ele dará para a igreja. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela grandeza da Tua misericórdia, Senhor. Abençoa cada um, eu dou graças por cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, que está presente aqui. Ó Senhor, cada santo, cada santa do Senhor, em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Se algum irmão quer orar, faça sua oração, toda a congregação vai estar atenta e concordante com a oração. Se o Senhor te mover, faça isto. Por esta rica palavra, importante nós sabermos que o Senhor é a nossa rocha. A rocha traz segurança, a rocha traz tudo aquilo que você precisa. Sendo edificado na rocha, você está garantido. Amém? Eu quero aqui deixar os avisos. Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos estar reunidos aqui para dar continuidade nessa rica mensagem que o Senhor tem para nós. Vamos reunir em 2 períodos, viu, irmão Juvenal? Em 2 mensagens, das 9 às 10h15, e uns 15 minutos de intervalo, e voltamos a nos reunir de novo, e aí vamos para o almoço.
Se você quiser convidar alguém, pode convidar. Traga seus convidados. Vamos todos participar da mesa do Senhor aqui, do banquete do Senhor aqui. E depois vamos comer junto. Vamos almoçar junto. E à noite, às 19 horas, à noite aí às 19, como de costume, nós estaremos reunidos aqui. Vamos aproveitar bem o tempo com os nossos irmãos, um tempo precioso que o Senhor nos deu. Então, manhã de manhã em 2 tempos e à noite às 19 horas. Porque na segunda-feira eu já estou comprometido com o irmão, nós vamos em Ariquemes, e eu já estou comprometido com o irmão, nós vamos na quarta-feira para Alto Alegre. E estou comprometido com o irmão também aqui e lá em Rolim de Moura. Todos querem ouvir o que o Senhor tem, o recado do Senhor através da vida do irmão Juvenal. Amém? Então vamos aproveitar esse tempo. Não sabemos quando o irmão poderá vir ter comunhão conosco novamente. Amém? Amém? Vamos fazer uma última oração para encerrar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque aqui, nesta noite, o Senhor nos ensinou que Tu és a rocha, a principal pedra, a pedra de esquina, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos sendo edificados nesta rocha que és Tu, Senhor. Pai querido, e nós pedimos ao Senhor que continue dando a nós ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, ó Pai, para entender a Tua palavra e para praticar a Tua palavra, Deus. Pai querido, nós oramos nesse momento, agradecendo ao Senhor pela vida destes 2 servos Teu que veio estar conosco, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo o deslocamento deles até aqui, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.